na raça e na coragem mesmo, né? Foi fotografando as ocupações urbanas de Belo Horizonte. E à medida desse processo todo, os parceiros vão aparecendo, né? As parcerias com o pessoal do PDMG, enfim, aí a gente vai conseguindo reverberar. Então eu achava importante trazer vocês hoje aqui para explicar um pouco de como foi pensado o livro e distribuir, né? Para vocês levarem para casa e levar também para os vizinhos, né? Das ocupações, que a gente sabe que tem pessoas que não podem vir, estão trabalhando e tudo mais. Bom, vou falar um pouquinho aqui de como foi o nosso começo, né? Foi em 2018 que a gente começou. Em 2018 eu recebi um convite para fazer uma exposição no Palácio das Artes e eu já estava vindo de um outro trabalho onde eu estava fotografando essa relação que as pessoas têm nos locais onde elas moram. E quando eu recebi esse convite para fotografar, quer dizer, para fazer essa exposição no Palácio das Artes, o Leandro, que é o Leandro Gabriel, que é aquele cabra ali, ele estava muito envolvido nesse processo das ocupações, falou, cara, vamos fazer esse trabalho juntos e tal. E aí a gente começou. Eu não sei se vocês todos são do Barreiro, são? Todo mundo. Vocês conhecem ali a ocupação, a Helena Silva, Leandro, ali é Vila Pinho, não é? Vila Pinho. Vila Pinho ali para cima, vocês conhecem? Uhum. Exatamente. O que acontece? Para o pessoal que não é da parte daqui, por exemplo, Lorena, Gajara, Francisco, só explicar. Ele é um vale, onde começou a primeira ocupação, que foi a Helena Silva. É um espaço que o Estado não usava e que as famílias começaram a ir para lá e ocupar. Então, formaram-se 9 ocupações e passou a se chamar Vale das Ocupações, porque são 9 ocupações dentro de um vale. O que aconteceu? Durante o ano de 2018, surgiu esse convite para a gente fazer essa exposição, e aí eu e o Leandro, a gente entrou dentro dessa ocupação por meio do padre Paulo Gabriel, que era um padre que a gente conheceu, veio aqui no Viaduto. Vocês, eu acho que ainda não conheciam o Viaduto, esse é um espaço que foi também ocupado, por isso que a gente quis fazer um trabalho com vocês nas ocupações urbanas de Belo Horizonte. Aqui era embaixo, como se fosse embaixo de qualquer outro viaduto, não tinha nada. Tinha, na verdade, só usuários de crack. E à medida que o Leandro entrou, começou a construir isso, depois eu apareci, comecei a ajudar também, hoje a gente está uma equipe junto aqui. As pessoas entenderam que isso aqui era um lugar de arte e que estava aqui para agregar. A gente não está aqui também para... A gente não entrou aqui para tirar ninguém que estava aqui. Então, à medida que a gente foi trabalhando a cultura aqui, o espaço foi começando a se transformar e ao seu redor também. Foi ficando mais seguro, as pessoas passaram a se respeitar mais. A gente abriu o espaço também para a comunidade, então a gente não faz só trabalhos nossos, a gente recebe de outras pessoas. Então daí surgiu o nosso interesse também de fazer um trabalho de arte dentro das ocupações. Porque a gente passou, claro, que por um processo muito menos difícil do que o de vocês, mas é um processo também de ocupar um lugar na cidade que antes não tinha uma finalidade de dor cultural, né? Enfim, a gente chamou, quando a gente vai entrar num local desse, eu acho que a gente não entra na casa de ninguém sem pedir permissão para alguém, né? E nas ocupações urbanas, principalmente no Vale das Ocupações, foi assim. Então, o nosso primeiro passo foi chamar o Padre Paulo, que a gente sabia que ele fazia um trabalho muito bonito lá nessa ocupação. Ele fez a primeira creche dentro da ocupação, ele ajudou a organizar o movimento para ser algo mais abrangente, né, no sentido de estar todo mundo participando junto e não de disputar espaço. E aí o Padre Paulo falou o seguinte, olha, para vocês entrarem e começarem a conviver lá, eu vou apresentar para vocês uma outra pessoa de lá que tem muito respaldo lá dentro. Vai apresentar a gente para o Léo Pérez, lá em 2017 para 2018. Esse Léo Pérez depois veio a concorrer agora à presidência e tal, pela UPA, né? Mas lá ele não tinha essa intenção de nada, ele estava organizando ali o MLB, que é o Movimento de Lutas em Bairro, Vilas e Favelas. Vocês já ouviram falar no MLB? O MLB ele organiza várias ocupações urbanas, organiza no sentido de tentar dar um rumo e organizar mesmo o processo, para não virar um processo de briga, ser um processo de convivência comunitária.
E aí o Léo, o que o Léo fez? Eles fomos na casa dele, tivemos uma reunião e ele me apresentou a Janaína. Falou, cara, vou te apresentar a Janaína, que ela conhece todo mundo aqui de dentro. Nesse processo, eu acabei conhecendo a Janaína, a família dela, a Janaína está até chegando aí. E eu fiquei muito amigo dela. A Janaína é uma moradora da ocupação Eliana Silva. E a partir disso eu fiquei 45 dias lá dentro dessa ocupação, todos os dias, junto com ela. E aí, o que a gente fez? A gente fez nossa primeira exposição, foi no Palácio das Artes. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês entenderem um pouquinho de como que foi esse processo. Isso tudo é para a gente entender como que a gente chegou no livro, viu, pessoal? Começou então em 2018, você falou? Começou em 2018, é. E aí em 2018 a gente teve o primeiro contato. No final, eu fiquei tanto tempo nas ocupações que eu fiz várias amizades lá. Então, que era para ser uma exposição que eu fiquei 45 dias, eu acabei ficando 4 anos. Nossa, com pouco, tá? Fiquei pouco. Acabou que no final é essa. Que é isso, né? Vocês que estão aqui, vocês são da Vila João d'Arc, que foi uma ocupação, lá no início, não foi de 1950? Dona Januária foi uma das primeiras moradoras, não foi, Dona Januária? Não, eu não fui das primeiras, porque as primeiras mesmo, acho que não tem quase ninguém. O único que está dos primeiros moradores, que eu me lembro, é só o Betinho, aquele moreninho do mesmo lado de lá, naquela casa grande ali, dos primeiros moradores, que só tem ele ali. Mas a senhora chegou em que ano? Assim eu não sei falar, eu sei que tem 45 anos que eu estou ali. Tem 45 anos? Eu tenho. Ali na beira do trem? Lá em cima, na beira da linha. Os moradores que moravam lá naquela beirada, quase todo mundo já mudou, os outros morreram. Entendi. Então agora dos novatos que estão lá, tem muito pouca gente. Tudo já é mais novato. Então quando a senhora chegou lá, não tinha quase nada em volta? Não, quando eu cheguei lá, só tinha a linha, não era? Cadê você? Você está aí? Só tinha a linha e um dessa lavoura aqui. E um dequinho. Mato de lá, mato de cá. Então os moradores foram mudando, a gente foi capinando, limpando. Aí virou tudo que era. Portanto, que você pode ver que é só lá em casa que tem um muro de vivo, muro de seca, porque o trator, quando veio a central, passou lá, estava com 3 anos que eu estava lá. Não, 2 anos. Que eu tinha mudado para lá, que eles queriam passar o trator e tirar tudo. Aí como eu sou muito pirracenta, eu falei, você pode tirar tudo que você quiser, agora no meu pedacinho. Aí eu fui lá, até chamou o chefe, que era óbvio, eu falei, pode ser. Mas o meu pedacinho de muro aqui, do jeito que eu cheguei, eu era com 9 caras. E só tenho minha casa lá naquele mato. Aí eles até que falaram, por que você não põe o trator parar e você fazer muro? Eu falei, não, o muro é vivo, então deixa isso. Só tem aqui que tem um muro, aquela rampa, que todo mundo puxou para frente. Do jeito que eu comprei a minha casa, com 2 cômodos, piso encerado, tá até hoje. Tá do mesmo jeito? Mas do mesmo jeito, só troquei o trailer. E a senhora nunca teve problema não. com a gente querendo tirar a senhora Graças de lá, a Deus. tirando dessa época que estava? Era só mesa, a central que queria tirar para tirar a terra. Eu não deixei, então ninguém mais também me incomodou, não. E nem se vocês quiserem me incomodar, enquanto eu estiver ficando 8, um pedacinho de. Mas a história com a Dona Januária que me inspirou nesse sentido de construir esse trabalho. Não. Porque se a gente for parar para pensar, as ocupações urbanas são o início de toda a cidade, assim, né? A Dona Januária, ela chegou num lugar que não tinha ninguém. Quem tiver a oportunidade de ir lá na vila, vai ver a imensidão de gente que hoje tem volta, né? Já virou outra cidade de volta. Graças a Deus. Então as pessoas vão chegando nas periferias, nas portas da cidade, elas vão crescendo. E geralmente são as pessoas que trabalham ali que sustentam essa cidade. E que não são vistas, né, com o respeito que deveriam ser vistas. Porque o pessoal tende a achar que a cidade é só o que está no centro-sul, mas o que a cidade realmente é que está à borda ali, né, do centro. É o que sustenta toda a cidade, é o pessoal que trabalha às bordas. Então foi ali que a gente começou. Vou passar para vocês um vídeo para vocês entenderem como foi a primeira ocupação que eu comecei esse trabalho. Esse aqui, inclusive, junto com a Leana.
invasores, né? Preciso dizer que esses terrenos, eles não cumprem a função social da propriedade, e pela Constituição a gente entende que as ocupações são legítimas, e essa legitimação política ela é importante para que os moradores, né, os cidadãos entendam que eles têm direito, tantos direitos quanto qualquer outro cidadão. Isso aqui é o Vale das Ocupações, né? Então, todas as ocupações. As pessoas precisam de morar, as pessoas precisam ter a condição de morar. Não é simplesmente chegar e colocar a pessoa e ela não ter ajuda nenhuma, não ter água, não ter luz, não ter. As coisas não funcionam dessa maneira. Não existe um poder público comparando essas pessoas, como se elas quase não existissem. Assim. Por isso, essa necessidade de se articular e batalhar por algo que é da nossa Constituição. A pessoa tem direito. Então, pessoal, as ocupações são praticamente outras cidades, né? São enormes, assim. Há um trabalho enorme que precisa ser feito nas ocupações, que é as condições, né, o atendimento às necessidades habitacionais dos moradores. Né? Ainda há muita precariedade, ainda há condições básicas que não são igualmente presentes em todas as ocupações, como acesso à água, acesso ao esgoto, drenagem, pavimentação, iluminação pública. Em várias delas isso já está sendo realizado pelas concessionárias, mas de uma forma geral ainda é um grande desafio, justamente por essa falta de reconhecimento e legitimidade por parte do poder público. Quando eu comecei essa imersão, foi uma preocupação minha. Tentar me colocar, conviver, entrar na casa, conversar, tentar entender a vivência dessa pessoa no dia a dia, dessas famílias no dia a dia. Então, a pessoa simplesmente chega, cara, e vai morar debaixo de uma lona. Ninguém quer isso. A pessoa, quando chega nesse ponto, é porque ela não tem literalmente para onde morrer. E é isso, assim, a gente vai tentar levar um pouco dessa vivência de falar, espero que as pessoas entendam e passem a gente enxergar de uma maneira diferente. Quando eu entrei nas ocupações, eu não queria que o trabalho fosse apresentado como uma narrativa quase de jornalismo. Eu queria que fossem construídas imagens que passassem a dignidade dessas pessoas, porém com viés mais reflexivo, tivesse um recorte do auditório mais introspectivo. E há algum tempo eu já estava incomodado com a fotografia, quanto de captura digital, ela se dá de uma maneira muito rápida. O tempo de ocupação é outro tempo, é um tempo mais devagar, as coisas acontecem mais devagar, o silêncio existe, aquele silêncio quase interiorano, e eu fui percebendo que eu queria vivenciar isso também. Então eu fiz a opção por fotografar as ocupações com uma câmera analógica de grande formato. Então todas as fotos foram feitas em chapas de filme 4x5, que me demandava muito tempo para preparar. Então a alternativa que eu busquei para entender esse silêncio, entender esse espaço, me posicionar perante essas pessoas no sentido de igual para igual, nesse tempo para sentar, para conversar, era trocando filme, era rebobinando esses filmes, era tirando, era posicionando uma câmera mais posicionada, porque com isso leva tempo e quebrava um certo distanciamento que eles tinham comigo, porque eu era muito intruso aqui, então me demandava tempo para preparar esse universo. E à medida que eu ia preparando, eu ia atiçando essa curiosidade, eu ia atiçando uma conversa, ia tomando um café, e a hora que eu estava pronto para fotografar elas também, já tinha quebrado aquela coisa invasiva de entrar numa casa da pessoa e já tirando foto. Não, tem que ter um tempo para esse universo acontecer, para essa história acontecer, para as imagens serem geradas, para as pessoas participarem das imagens, para simplesmente não chegar lá, recortar aquilo ali e sumir sem entender aquele cotidiano, aquela vida. As pessoas precisam de olhar para as ocupações urbanas e para todos os chamados territórios
pessoal, assim, passei só para a gente entender um pouco o que a gente queria fazer, que era um pouco unir a vivência de quem mora nas ocupações vocês ao universo das artes, que está mais ou menos do lado daqui, ó. Entendeu? E a gente tentar unir esse universo de uma maneira em que, na verdade, tudo que a gente faz na nossa vida é vivência, né? E a arte não é diferente. A função do artista, eu acho que no mundo, é um pouco tentar compreender, né, o mundo que nos rodeia. Geralmente, a maioria dos artistas trabalha assim, porque é isso, arte é sentimento. A gente, no meu caso, é tentar entender o mundo que me rodeia, eu trago isso para dentro, né, elaboro um trabalho e devolvo para a sociedade. É mais ou menos o trabalho do artista, é um pouco disso. É meio parecido com um filósofo, na verdade, só que o filósofo escreve só, né, a gente faz filme, foto, escreve também e tal. E aí eu queria, eu estava num processo, quando eu comecei esse trabalho, em que eu estava terminando um trabalho que eu fiquei 5 anos andando os mesmos 200 quilômetros numa rodovia. Parece coisa de gente doida, né? Eu ia e voltava por 5 anos, 200 quilômetros. E fiquei fotografando os andarilhos para tentar entender como que eles conviviam ali. Então, quando eu passo para o processo de fotografar os locais das ocupações, eu também estou trabalhando dentro de um universo onde eu estou discutindo a relação que as pessoas têm nos lugares onde elas habitam. Só que quando eu vou para as ocupações urbanas, eu vejo que ele tem uma alegria muito grande, tem uma diferença de vivência muito grande do que eu imaginava que seria. Né? Eu vejo as pessoas muito alegres, decoram muito as suas casas, os locais têm corpo. Então eu começo a fotografar isso com filme. E começo a me inspirar na história da arte, nas pinturas, para fazer os retratos das ocupações. Eu vou passar um pouquinho agora no livro, para a gente entender melhor um pouquinho o que eu estou falando. Então essa aqui, ó, essa foto é dessa senhora, que foi nessa ocupação, até onde eu dei essa entrevista, que já estava no final de um processo de 2 anos. Oi? Ele está com esse problema. Mas eu acho interessante essa foto, porque essa senhora, essa é a bisneta dela e essa é a tataraneta, isso. A filha sumiu, ela sumiu de casa e tal. Mas enfim, é uma senhora que ela tem uma força tão grande, ela mantém a família em volta, e ao mesmo tempo, são 3 gerações de mulheres convivendo numa dificuldade muito grande para se alimentar, uma série de coisas, mas não perdem a sua esperança. E a partir delas eu comecei a perceber que nas ocupações acontece uma coisa que ninguém fala muito, né? Eu acho que 60% ou 70% das pessoas que moram são mulheres. Então, assim, são pessoas que tiveram desavenças amorosas, e aí geralmente a mulher acaba assumindo a criança. E isso não é falado, né? Quando a gente vem com essa política, inclusive ultimamente, que a gente tem tido uma política muito agressiva, né? De tentar tirar as pessoas dos seus locais. Isso não é visto, geralmente são mulheres que estão cuidando de uma família inteira sozinha. Nessa ocupação é até interessante, que se alguma mulher sofre agressão, no dia seguinte o cara é expulso da ocupação. Eles estão 24 horas para o cara sumir de lá, porque senão eles acabam em casa. Eu acho que na maioria da favela, né? Na maioria é assim, e as pessoas não falam muito disso, né? A maioria que está ali são mulheres tentando sobreviver. E nesse caso aqui eu vivenciei uma história dessa de um cara que agrediu uma mulher no outro dia, os próprios moradores colocaram ele para morrer. Enfim, chamo os livros das ocupações porque são fotos de várias ocupações de Belo Horizonte, olha, da Vila Joana d'Arc, ocupação Nelson Mandela, Camilo Torres, Eliana Silva, mais uma que eu esqueci o nome, eu acho que são 6 que eu fotografei. Essa foto é interessante, ela é de uma pessoa que essa menina ela chama Chay. O filho dela deve estar chegando agora. E era mais um caso que ela saiu, só amava ela, a criancinha dela, e era basicamente o que eles tinham para poder sobreviver para o próximo dia. Assim. Mas eles eram muito felizes, assim, muito religiosos, então eu achei interessante, praticamente tudo que eu fotografei, nada eu produzi, tudo é do jeito que estão nas casas das pessoas.
Eu não mudei nada de lugar. Eu achei interessante porque eu tinha uma fruteira, que me remetia até no mundo da minha infância, eu acho que todo mundo teve vó aqui, teve uma fruteira dessa. E embaixo uma Bíblia, né? Quase que uma fé assim, que as coisas vão melhorar, né? Que vai aparecer mais alimento, e ao mesmo tempo surge ali uma coisa de segurar cabelo, um batedor de ave. E quando eu falo que eu estava nesse processo assim, do estudo da história da arte, eu começo a enxergar essas fotografias quase que como pinturas, tá vendo? Parece uma pintura, né? Parece até mais uma pintura às vezes do que uma fotografia em si. Tá vendo? Então eu começo a trabalhar as pessoas dentro das casas delas, sem mexer em nada nas casas. Eu começo a trabalhar esse conceito da pintura dentro da fotografia, porque eu começo a perceber que toda casa de ocupação tem uma janela lateral. Eu não sei por que do outro lado não tem, porque geralmente é parede. Né? Na casa da senhora também é assim, né, Dona? Então sempre tinha uma luz entrando de lado, parecendo um quadro assim, né, que a gente que trabalha com arte fala que é da época renascentista, que era esse tipo de pintura. Então eu começo a me inspirar, pessoal, desses quadros que tinham. Vou mostrar aqui para vocês agora. Vocês vão ver aqui como que são parecidas, tá vendo as imagens? Esse quadro era de um cara muito famoso, que chamava Caravaggio, que foi um pintor muito conhecido na história da arte, e que eu começo a me inspirar muito nas pinturas dele para fazer os retratos das ocupações. Porque olha só como que a pintura tem sempre uma luz entrando, parecendo ser uma luz de janela, tá vendo? Então eu começo a retratar e trazer isso. Era até interessante porque eu entrava às vezes na casa das pessoas, elas falam, pô, mas você vai fotografar, isso está tão feio. Eu acho que a relação de beleza, ela o que é bonito para uns pode ser para os outros. Isso para mim é lindo, né, assim, a gente olhando. É uma obra de uma simplicidade, mas é de uma beleza absurda. Então eu começo a achar que eu tinha muito material que eu poderia capturar com a minha câmera, que às vezes quem morava ali, olha ele ali, ó, na sua casa. Ele era pequenininho quando eu fotografei. Tá vendo? Olha só, então eu começo a fazer as fotos todas pensadas como se fossem quadros que eu estivesse pintando assim. Claro que com um conhecimento de estudo, isso, né, em arte, eu trago isso aqui para o meu universo, tá vendo? Quer dizer, para o universo das ocupações, mas eu não estou capturando. Então, Titiano foi um grande pintor, que ele fez esse retrato, eu começo... E nada disso que eu fiz foi calculado, nada disso eu levei esse fundo verde, isso é a casa da pessoa. Só que às vezes, por isso que eu acho legal estudar, porque às vezes as coisas vêm na nossa cabeça sem a gente perceber. Você já viu aquilo, você já viu tanto, você já leu tanto, você trabalha com cinema, você sabe disso, né, cara? Você internaliza e você começa a reproduzir. Começa a sair no seu trabalho sem você perceber, e aí começa a sair das influências que a gente gosta mais, né? Eu começo, lembra quando eu falei que antes eu estava fotografando os andarilhos? Olha só que eu estava vindo de uma experiência que a minha fotografia era mais parecida com a escultura antigamente, olha só. Então assim, eu sempre tive essa relação quando eu trabalho, de assemelhar o trabalho da fotografia dentro de uma época da história da arte, assim. Nessa época eu vi esses andarilhos todos parecidos com esses profetas do Aleijadinho ali de Congonhas, não parece? Olha só, é quase que uma coisa muito parecida um com o outro, olha só. Então, assim, só que tudo isso, eu estou trazendo aqui para falar para vocês que nada foi intencional, foi tudo surgindo. É claro que depois de um tempo que eu estou vendo que o trabalho foi desenrolando, eu fui conseguindo unir, né, as minhas referências à vivência do pessoal das ocupações, nesse caso aqui, dos andarilhos que eu fotografei, e às vezes até do cinema. Eu gosto de um cara muito que eu adoro, que chama Wim Wenders, que ele faz vários filmes, e que sem querer, dentro desse trabalho, eu começo a ver várias, depois do trabalho pronto,
eu fui reassistindo os filmes do Wim Wenders e fui vendo como que era parecido, algumas coisas que eu fotografei. Nesse caso é a cena do filme chamado Asas do Desejo. É um filme com a bailarina, ela é uma trapezista de circo. Ela tem um anjo protetor, esse anjo apaixona por ela. E o sonho desse anjo era morrer para voltar à vida e se apaixonar, e para poder ter relação com a pessoa que ele protegia, que era a trapezista. Para ele se tornar humano. Para ele se tornar humano. Na vida dos anjos, morrer é tornar humano, né? Na nossa é morrer que torna humano. Difícil até agora, porque eu estou muito abaixo. Mas a gente acredita que a gente vai subir. Mas aí, olha só, essa também é outra cena do Asas do Desejo. Então, assim, a gente vai buscando, à medida que trabalhando, as coisas vão aparecendo no trabalho sem a gente perceber. Enfim, deixa eu voltar lá para a nossa coisa, senão eu espírito muito da nossa conversa. Tá vendo? E aí eu começo a fotografar. Então parece, tem quase uma leitura de uma pintura. Isso foi logo depois do almoço que a gente chegou. Esse caso é engraçado porque era um senhor que morava na ocupação do chama Nelson Mandela e eu estava na laje da casa dele fotografando, isso foi embaixo. Foi na hora de sair que eu vi e resolvi fotografar. E o Leandro Gabriel, que está ali, estava me ajudando a fazer as fotos, só que ele é impaciente porque ele é escultor. Escultor quer fazer tudo rápido com martelo, não consegue esperar. Mentira, gente. Acha que tudo é demorado, acha que tudo é demorado. E aí, olha o outro escultor ali, eu achei agora, Francisco Lu. Está com exposição lá no CCBB. Quem estiver passando pela Praça da Liberdade, está expondo lá. Cara, eu estou fotografando, eu fotografo com uma câmera enorme, que é uma câmera desse tamanho, que chama 4x5, porque para eu ter esse tipo de imagem eu preciso de um tipo de resolução que só o filme consegue me dar. E aí o Leandro não tinha muita paciência para esperar, quando eu olhei para trás ele tinha feito o cimento e estava batendo a laje do cara. A hora que eu terminei a foto, ele terminou quase que de fazer uma parede desse tamanho assim. O cara, aí descemos. Não, gente, deixa eu só abrir um parênteses, porque essa foto, tipo, demorou tipo 3, 4 horas. Então realmente se demorasse mais 2 horas a gente fazia a casa inteira. Porque é isso também, eu acho interessante hoje. Aí a pessoa me pergunta, pô, Adriano, você trabalha com filme até hoje? Eu acho por isso. O mundo digital, a gente faz um monte de fotos, cara, você não guarda nenhuma. E você nem entende onde você está, né? E vai ficar alguma coisa boa, porque se eu faço 500 vezes uma coisa, tem que ser muito burro, né, para ficar ruim. Eu faço 500 vezes. Mas a foto analógica, que é a fotografia de filme, ela é diferente, porque você pensa, você leva um tempo, é caro, então você fica com medo, né, de repente, o resultado você não vê na hora. Então, assim, eu prefiro porque me dá mais margem para reflexão, eu consigo refletir melhor sobre esse processo de uma maneira que eu mesmo possa estar comandando aqui no tudo, e não um software da câmera. Outro dia eu estava até conversando ali com o Luke, que é escultor, que ele e o Leandro acho que são os poucos escultores hoje que fazem as próprias obras. Na escultura hoje os caras fazem um molde e repetem ela 30 vezes, né? E eles gostam disso, do processo da feitura. Na fotografia a mesma coisa. É por isso que tem fotógrafos que ainda preferem trabalhar de uma maneira analógica. Lá na BR. Foi antes da senhora ir para lá? Nós moramos lá. Lá a água levou enchente, levou tudo que tinha. Aí nós foi pro abrigo, no grupo. Aí depois, dentro dos outros, a gente nós pegamos dinheiro adiantado dos patrões, nós trabalhamos tudo na barroca. Nós é 4 irmãs, todas as 4 trabalhamos. Aí esse patrão alugou barraco como tem. Aí cada 4 Deus me ligou, parece que eu estou padre que ajuda a caminhar. Morava tudo dentro de casa. Aí meu pai morreu muito pouco, morreu 44 anos. Nós somos 7, eram 7 irmãos. Com mais 2 meninos que meu pai pegou para criar, com mais 3 meus, não era cheio. E Deus ajudou. A gente venceu. Mas foi muito difícil, viu? Você está louco. Eu não vejo
vejo enchente de jeito nenhum. Se parar, desaborou não. É horrível, gente. Horrível. Acho que é pior que muito. Você vê só as coisas descer tudo, você não pode pegar, você não pode fazer nada. Eu tenho pavor de água. Eu também chuto, não para comigo. E aqui assim eu já tenho medo. Eu aprendi lá na Bahia, eu era pequena, trabalhei uns 12 anos para 13 anos, a enchente me pegou e me levou, foi embora. Eu só com o pescoço de fora. Foi levar. E eu fui encostando para ver do corpo. Aí veio o vizinho do outro lado, ficou a canoa, eu já estava com aquilo lá na mão. Aí veio o vizinho botar a canoa que não conseguiu pegar, aí eu botar dentro da canoa e voltar para trás. Nunca mais sabia nadar, hein? Nunca mais. Eu ainda vivia, ainda sabia nadar, né? Porque ele nadava no rio. Mas quando eu enchente veio uma vez, eu escorreguei. Se tivesse morrer afogado, você pode saber até voar na água, você morre. Fui pelejando com os braços, pelejando, e fui descendo, e eu pelejando, fui pra beira, eu tô junto. Eu falei, você encostar na beira do rio, eu pego um pé de engano aqui, qualquer coisa segura. Não acha nada. Aí não acha nada. Aí a água é traiçoeira. Aqui veio o cara correndo, o pessoal gritando, minha mãe de criação, todo mundo gritando, acorde. A menina tá descendo, aqui veio o lançador, ele é emador nacional, né? Aqui me pegou pelos braços, eu peguei esse braço aqui, e eu era magrinha. A minha ração jogou em cima da bandeira da canoa e trouxe eu para trás. Só o pessoal de fora, cara. Quando nós íamos aqui, Só continuar sendo essa foto, isso é interessante. Eu falei com o pessoal que eu jovem gravar. Esse menino eu pensei que ele já tinha um filho. Descobriu que tinha. Foi verdade que a casa dele. Aí, dona Januária, isso aqui é parecido com a senhora. Pode a senhora dar uma chinela aí para dar uma chinelada nos meninos. Essa foto aí, todo mundo já passou por isso. mas ela tá pegando a mão aqui, ó. Cara de negócio. Aí, Notícia, a criançada, né, da ocupação. Você lembrar um pouquinho, porque está ficando tarde, assim, na sexta-feira. aqui nunca mais eu gosto de nunca mais. Olha aí. Lá com 17 Ali eu e meus amigos desse Cauã, no hotel. O Cauã parecia o Milton Nascimento pequenininho, cara, igualzinho esse aqui, ó. O Cauã é o que tá abraçadinho ali, não é o moreninho? Isso. De um pé moreno. Aí tem tempo, aí depois mais pra direita ali. Aí a Larissa. Todo mundo grande? Tá sujeito, agora já tá praticamente aqui eu. Mas você encontra coisa ainda? Sim. Eu lembro que isso aqui era do outro lado da rua, lá da sua casa, não era? É na rua de cima. É isso aí. Aí, ó, os menininhos lá esperando a bola chegar aqui, ó. Aqui, Edu, dá pra ver direitinho o foco. É o foco, né? O foco tá só menino. Ô, preciso ser. Em que lugar que você mora? Na ocupação. Ah, essa é a outra vizinha ali, ó, suas. Ocupação Paulo Freire. É lá pro lado de... Essa é a vizinha sua lá, não é a... Na Vila Pinto. Aí também você um flash pra... Aí ela tá na porta dela. Tá vendo que o sol tem assim, só pra não deixar a sombra fechada. Aí de cá o portão tem casa, de lá é meu, de cá é o meu. É, o portão branco ali é a casa da Dona Januária, não é, Dona Januária? É. Do lado direito ali. É, e é o lado. Ao lado do portão começou a ser cabelo. E ela tá sentada na porta lá. Chamei a varinha aqui. Isso aqui não precisa nem ser de casa, né, Dona Januária? Só fazer assim, ó, uma porta pra outra. Não, mas é isso mesmo. Todo dia eu chamei ela. O dia que eu não vejo ela, eu fico pensando assim, será que ela morreu Aí assim eu tenho a casa inteira, aí eu vou lá e passo na porta. Aí ela sai lá e ela não nem explica mais a branca. Vou gravar. Aí esse dia eu já sei que ela tá na rua. Mas Gente, isso aqui é na laje, eu né, vou Dona? tomar do dela do meu. Isso é na laje da casa da Janaína, porque uma pessoa, fiquei muito amiga da família toda dela e eles estavam construindo. E cheguei a filha dela, que na época adolescente, hoje é moça, estava nadando, achei interessantíssimo, assim, né? Então cada um acha maneira de se divertir, se conhecer, assim. Bom, gente, é isso.
isso, aí no final entra alguns textos falando da ocupação, um deles é da Denise Morato, que fala naquele filme, naquele videozinho que eu falei. Falou do patrocinador, que é uma né? estudiosa já. Você falou do patrocinador? Fala. Aqui, o primeiro que eu falei. Tá bom. Você falou de onde que ele é? Falei também. Daniel. Tá gravado, tá? Não deixa quietinho. Ô, Daniel. Oi. Onde que essas fotos foram reveladas? E também se você poderia mostrar coisas que não entraram no livro. Assim, sei lá, talvez não também, mas é que seja. Não, eu posso. Porque na verdade, eu não vou ter aqui agora. Né? Mas eu depois me passo o que eu posso mandar, assim, que é legal de ver. É porque a edição é muito grande e, na verdade, o que aconteceu com esse livro? Quando a gente aprovou, né, isso já deve ter uns 2, 3 anos quase, uns 2 anos, entrou a pandemia logo depois. O livro era para ele ser até um pouco mais... Na verdade, o material para fazer um livro dessa grossura. Mas, cara, com a pandemia, primeiro que tudo estourou de preço de uma quantidade. Então, na verdade, para eu conseguir fazer esse livro com a verba que a gente tinha conseguido, porque são vários projetos também, né? Não é só para uma pessoa do PDG Cultural Patrocínio, a gente tem que dividir para todo mundo ter condição de produzir. Cara, com a pandemia foi uma loucura, porque todos os projetos, né, eu conheci até outras pessoas que passaram por isso, que estavam aprovados, os valores, cara, preço de papel é uma coisa que eu não consigo entender no Brasil. Assim. A gente libera o imposto de arma, mas aumenta o imposto para livro. São as coisas que eu realmente eu não consigo entender. Isso é história, porque também não é só desse governo, não, são de vários. É país das pessoas. Isso é uma loucura, assim. E que para conseguir fazer esse livro, ainda negociei aqui mais 6 meses chorando o preço com os caras e tal. E aí a gente conseguiu, mas eu geralmente eu revelo. Eu estava revelando em São Paulo, com o Guarnieri, ou no Sul com o Vitor. Aqui tem o pessoal que revela aqui, mas para o tipo de coisa que eu faço, que são esses negativos enormes, não vale a pena para eles, porque é uma coisa muito específica. A quantidade de químico que eles gastam para revelar 6 chapas de filme, que são 6 negativos desses, eles revelam 35 químicos. Então, assim, não vale a pena, e é muito mais demorado. Então é uma coisa muito específica. Então eu faço uma foto dela. Primeiro eu tenho que comprar o filme, ele tem que chegar. Porque o Brasil não fabrica, eu tenho que comprar fora. Aí leva um mês para chegar. Aí depois que chega, eu tenho que fotografar, aí eu mando para o sul do país ou para São Paulo. Aí nisso vai mais 10 dias. Aí volta, eu tenho que escanear. Depois de um mês que eu fiz a foto, eu vou ver como que a foto ficou. E acontece muito errado. Falo, nossa, ficou uma bosta, vou fazer tudo de novo. Então assim, é um trabalho de formiguinho, mas é prazeroso, porque eu gosto disso. Eu acho que gera uma expectativa em mim, eu repenso. Várias vezes acontece de eu repensar, assim, de eu mandar o filme depois de um mês que eu fiz, naquele tempo todo eu vou repensando, antes da foto chegar revelada, eu volto na casa da pessoa para fazer uma outra coisa que eu pensei melhor, sabe? Então, assim, para mim é isso, assim, é prazeroso nesse sentido. Eu não vejo isso como... Não, era porque eu fotografo na noite há muitos anos também, é uma curiosidade até de saber. O que eu faço, eu acho que é ainda mais difícil para fazer nesse sentido, porque é positivo, né? Não é nem o negativo, porque o negativo ainda é mais barato, você tem. Mas enfim, eu acho que artista não é só para gostar de problemas, assim, né? A esposa ela pode falar. É mais difícil, mas é mais artístico. Aí quando tu dá certo, a gente faz a câmera tremer. Assim, essas coisas. Você manter esse processo, visto todas as possibilidades que o digital traz. Cara, mas isso é engraçado, porque a gente aprende, você se acostuma também com uma coisa que eu já não consigo fazer nada em digital, entendeu? Eu faço uma coisa em digital, eu já levei muito tempo. Eu sei que é até uma coisa que eu estou com certo ranço, assim, porque é claro que não é um trabalho comercial, né? Se eu for fazer uma campanha, eu faço em digital. Mas hoje eu gosto de trabalhar dessa maneira por isso, porque se eu fotografasse de uma maneira digital, por exemplo, eu entro na casa da dona Januária, uma hora eu ia ter feito 200 fotos e ia voltar mais lá. É o processo, entendeu? O processo é diferente, eu chego, vou montar um trombone de câmera,
isso ela me conta a história da vida dela, eu pergunto. Quando eu vejo que está na hora do almoço, já almoça por lá mesmo, eu tomo um café, eu vou ver passar o dia. Entendeu? E aí eu consigo ter uma fotografia muito mais coerente com o que eu estou me disposto a lidar ali, entendeu? Muito mais coerente com o trabalho do que simplesmente a captura da imagem. E a imagem está na sua cabeça. A imagem está na minha cabeça. E pode olhar no livro e você vê que tem uma relação de proximidade. Assim, não tem nenhuma foto que parece que eu estou distante. Assim, é uma relação muito próxima, dentro das casas, entendeu? E muito respeitosa também. Muito respeitosa. Então, eu entendo às vezes as pessoas criticarem um fotojornalista, de uma cara, porque eu tive estudo. Eu já passei por todas as fases da fotografia, assim, até hoje, que eu me propus a fazer. Cara, tem uns caras realmente que é surreal. O cara chega na casa, vai metendo a câmera no rosto da pessoa e vai, entendeu? É uma coisa meio agressiva a captura da imagem. É tipo isso. Você vai ver, não tem nada a ver com a casa da pessoa, não tem nada a ver com a situação, sabe? A entrada no Vale das Ocupações, ela começa anterior a isso tudo, né? A negociação com os padres, para depois a negociação com as lideranças, para eles entenderem o projeto, eles entenderem a nossa presença no espaço, né? Uma conversa até com o tráfico, para a gente poder usar as câmeras dentro das ocupações. Então, assim, é um diálogo muito grande antes de começar simplesmente a dar o primeiro clique, né? Então, estamos praticamente 6 meses nessas negociações, de conhecer as lideranças, de explicar o projeto, de explicar que 2 pessoas que não são da comunidade estão na presença, e depois o projeto todo de tentar convencer as pessoas de se mostrarem para 2 pessoas desconhecidas, né? Então tem foto que demorou praticamente 15 dias, né, de se conhecer, de tirar a primeira foto, de voltar depois, então é todo um... Eu mesmo detestava isso, às vezes saía, um trombone, um monte de coisa, descarregava tudo na A casa. gente não gostava do Daniel vestido da maneira assim, tão poética. Eu vou falar que eu não gostava. Eu não gostava de carregar a câmera. Ninguém vai querer carregar aquilo, qualquer um que estiver lá não vai gostar. Era isso, entendeu? Essa Passava é de chinelada. deixa eu voltar outro dia para fotografar, eu falei, cara, não acredito. Vou outro dia, cara, hoje não vai dar, não. Na casa da dona Januária mesmo, a gente só conseguiu entrar porque o filho dela deixou, o programa pediu o filho dela. O Marcelão, né? Marcelão. É uma relação que a gente atende muitos anos, a gente tem um trabalho dentro da Vila Joana d'Arc, mais ou menos desde o começo da pandemia, né? A gente tem uma relação muito social em relação a essa pandemia, a gente trabalhou muito lá dentro, colocando as placas de numeração dos becos que antigamente não tinham, porque o correio vai entregar e não consegue localizar as casas, por causa dos becos, lá são becos, né, mesmo? Então a gente numerou todos os becos, a gente trabalhou durante praticamente 3 anos com cesta básica lá dentro, a gente atendeu 100 famílias no último ano, durante 12 meses, né, com a cesta básica lá, passamos os cartões também de alimentação. Então a gente vem trabalhando muito essa relação com a Vila Joana d'Arc. Como a gente também trabalha lá, né, com o Macunaíma, com o Manubio, na Vila Semig, dentro do Lari, algumas outras regiões. Mas ano passado a gente focou muito na Vila Joana d'Arc, porque a gente já conhece o pessoal, já tem muito tempo, o Guino, que é um amigo e uma pessoa que é parceira. Ele mora lá perto e sempre traz a realidade da vila para a gente, então a gente começou a abraçar o que o Guino trazia para a gente também, né? Vamos ajudar, vamos fazer as coisas, precisa disso, precisa de um móvel, precisa daquilo, precisa daquilo. A gente fez lá também a Dia das Crianças. Né? Só pegando carona no que o Leandro está falando, pessoal, por que a gente quis fazer aqui assim? Era para trazer vocês também lá da vila, para entender que esse espaço aí também é seu, né? Isso aqui é um espaço de cultura, que ele é aberto para as pessoas usarem. A gente está aberto aqui de 9 da manhã às 5 da tarde e para atender da melhor maneira possível, assim, né? Trazer família, final de semana está aberto no sábado também, então a gente queria fazer isso aqui. Eu falei no início, o Leandro não estava, isso aqui também é um espaço ocupado, e assim, e a gente está aqui para ouvir, para trazer, a gente tem as oficinas, a gente tem agora ali uma quadra de beach tennis que a gente está aula de graça durante a semana. A gente atende o pessoal lá do Joana d'Arc? A gente atende o pessoal da Vila Joana d'Arc, quem tiver filho pequeno, as aulas são oferecidas aqui gratuitamente. A gente só cobra para o pessoal à noite, porque quem sai à noite tem dinheiro, né? Tem que manter o pessoal do dia, então assim, se vier à noite paga, de dia de graça, entendeu? Mas a gente está aqui para isso, para falar um
agradecer o carinho que vocês tiveram em trabalhar também conosco, né, no projeto do livro. Por ter aguentado o Daniel esse tempo todo, eu sou gente boa. É o santo, né, dona Jana? Isso é uma... Mas devagar, muito que a cama chegar lá. Gente, mas é isso, eu queria agradecer, assim, tá? Muito obrigado, foi um prazer recebê-los aqui. E quem quiser voltar agora também, Leandro, como é que vai ser? Vai levar? Não, eu levo eles. Primeiro, gente, quem quiser tomar um refrigerante, tomar uma cervejinha, fique à vontade. Eu acho que